Olá a todos, eu sou o professor Denilson Matos e bem-vindo à nossa segunda aula de grego bíblico, de introdução à língua grega. Então, só recapitulando, na nossa última aula, nós falamos um pouquinho da importância do estudo do grego, né? Ressaltamos que é fundamental o seu estudo para a compreensão e aprofundamento da Bíblia, né? Consequentemente, do que nós chamamos de interpretação bíblica. E passamos também a entender que o processo é um processo diário, cotidiano, persistente, e passamos por fim, então, pelos grandes períodos da evolução da língua grega e chegamos ao nosso período, que é o período do grego koiné, ou seja, é um grego que não é o grego sofisticado, tá? É o grego chamado de grego comum, grego popular. Por isso que ele não tem uma sofisticação literária. Isso não desqualifica o texto, mas revela claramente que ele não tem a pretensão de ser um grego sofisticamente literário, tá? Como no aticismo consequentemente, dos grandes filósofos e escritores gregos, salvo aqueles que têm um conhecimento mais aprofundado das escrituras ou do grego, que é o caso do texto de Hebreus e o texto de Lucas, que era um médico e conhecia muito bem a língua, então escreveu de forma mais sofisticada, porque os demais autores do Novo Testamento eram homens, entre aspas, não qualificados ao conceito e também à estrutura literária do grego, embora escrevam com muita propriedade. Bem, passamos agora a nossa aula sobre o alfabeto, e é importante ressaltar que o alfabeto é o aspecto mais importante da língua grega. Isso mesmo. O alfabeto, ele é fundamental para que nós tenhamos uma boa compreensão do grego. Por quê? Porque os caracteres que são apresentados no alfabeto grego são diferentes dos caracteres da língua portuguesa. Então, qual que é o primeiro trabalho que o aluno precisa fazer? Identificar qual que é o símbolo da letra grega e qual que é o seu equivalente na língua portuguesa. Então, nós temos um trabalho duplo. Não é só estudar as palavras, eu preciso também identificar os símbolos, memorizar os símbolos. Então, eu tenho que identificar o alfa e saber que o alfa, consequentemente, representa a letra A na língua portuguesa. Eu encontro, por exemplo, o lambda, e eu tenho que identificar que o lambda ele é o L na língua portuguesa. Então, esse trabalho é um trabalho primeiro, e que esse trabalho tem que ser um trabalho assíduo. Então, não adianta, pessoal, vocês pularem o alfabeto, o professor passou o alfabeto, vocês pularem o alfabeto para os demais passos da compreensão da língua. Por quê? Sem a boa compreensão do alfabeto, sem a relação direta da compreensão entre os símbolos gregos com os símbolos da língua portuguesa, você não conseguirá avançar para a próxima etapa da língua grega. Por isso que eu aconselho a vocês que tenham aí diante de vocês constantemente o alfabeto, que vocês possam memorizá-los. Isso mesmo. Preciso memorizar? Sim. Professor, mas eu vou conseguir memorizar agora? Consequentemente, não. Mas é importante que vocês tenham constantemente o alfabeto e façam esse processo de identificação e da relação, da transliteração entre o símbolo grego para o símbolo do alfabeto português. Por quê? Porque isso é fundamental no processo de desenvolvimento da fala, da leitura e também da tradução das palavras em grego. Então, é importantíssimo que vocês tenham isso em mente, que o alfabeto é importantíssimo nesse primeiro momento da compreensão do grego. Sem a perfeita compreensão do alfabeto, vocês não conseguirão avançar para a próxima etapa da língua grega. Okay? Então, o documento de cabeceira de vocês é o alfabeto agora.
Vocês precisam ter o alfabeto grego e dizer assim, ó, eu preciso decorar as letras, identificar que esse é semelhante ou representa tal letra na língua portuguesa, alfa, A, beta, o B, gama, o G, delta, o D, epsilon, o E e assim por diante, tá bom? Então é fundamental, eu estou repetindo isso porque é importantíssimo, porque vocês precisam focar primeiramente no alfabeto. Sem compreender o alfabeto, vocês não conseguem avançar para as próximas etapas da língua grega. Então vamos lá? A primeira letra do alfabeto é a letra alfa. Alfa. Então nós temos aqui a palavra aletheia, que significa verdade. Então nós temos a letra alfa, lambda, eta, theta, epsilon, iota e alfa. Então esse símbolo aqui que vocês estão vendo é a letra alfa, letra minúscula e a letra maiúscula. Vejam que essa aqui é mais fácil de identificar porque nós temos esse formato aqui na língua portuguesa muito utilizado, tanto a letra maiúscula quanto o que nós chamamos aqui a letra minúscula é utilizado também na língua portuguesa. Então, alfa é a letra A. Depois nós temos a letra beta. Olha a pronúncia, pessoal. Beta. Não é beta. Alguns usam como beta, mas segundo o nome da letra é beta. Nós temos aqui a palavra bios. Bios, que é vida. Então nós temos o beta, o iota, o ômicron e o sigma. Lembrando que toda vez que nós falamos e que existem palavras que são utilizadas diretamente na língua portuguesa para identificar certos aspectos que vêm e que derivam da língua grega. Por exemplo, a palavra biologia, estudo da vida, bios. Por isso que nós temos aqui a palavra bios, que é vida. Então, biologia, estudo da vida. E assim por diante. Então, nós temos psicologia, estudo da alma, psique, né? Nós temos farmácia, vem de fármacos, manipulação e assim por diante. Então, é importante lembrar que nós já temos no nosso cotidiano algumas palavras que já são cotidianamente utilizadas da língua grega. Além disso, nós temos a letra gama. Gama, tá vendo aqui ó, a palavra ge. Ge é terra. Aqui ó, nós temos o gama e o eta. Daí o conceito de geologia. Geologia é o estudo da terra. Lembrando que o gama no grego não tem som de G como em Geraldo. Isso mesmo, Geraldo, geladeira, geleia, não. Toda vez que aparece o gama, ele tem som de G. G duro como em gato, gol, galera, Guemará ou assim por diante. Nunca som de G. Então, nós não lemos aqui como G. Nós lemos como G. G. Tá bom? Então, o gama nunca tem som aspirado, como na língua portuguesa, mas sempre o som de G, como em gato, gol ou gama. A próxima letra do alfabeto é a letra delta. Delta, que é esse símbolo aqui, que equivale à letra D na língua portuguesa. Então, nós temos a palavra aqui, dikaios. Dikaios significa justo. Então, tem o delta, iota, kappa, alfa, iota, ômicron e sigma final. Dikaios, justo. Então, a letra delta. A próxima letra é a letra epsilon. Epsilon é uma vogal. Epsilon tem som de E, ok? E. Então, nós temos a palavra aqui, respirar. Respirar, que é entardecer. Ok? Então, a letra que nós temos identificado aqui é epsilon. Vejam que ela também é muito utilizada aqui na língua portuguesa, então ela é fácil de identificar, porque o formato aqui na letra de forma, geralmente nós usamos na língua portuguesa, que é a letra epsilon. Nós temos a letra zeta. Zeta. Vejam que ela é uma letra composta, e a gente translitera com D e com Z,
porque ela tem esse som duplo, né? Z, Z, Z. Alguns pronunciam como Z, tá? Pode ser pronunciado também zeta, mas o correto seria zeta. Nós temos a palavra aqui, ó, zoe, zoe. Eu posso falar zoe, mas o correto da pronúncia seria zoe. Zoe seria vida, vida. Jesus diz, olha, eu sou o caminho, rerodós, a verdade, realetheia, e a vida, redzoe, tá? Então, zoe seria vida e começa com a letra zeta. A próxima letra é a letra eta. Eta. Lembre-se que nós falamos anteriormente da letra epsilon. Tá vendo que é E também esse daqui? É que esse é o diferencial da língua grega. Nós temos um símbolo específico para a vogal E e um símbolo específico para a vogal E. Então, epsilon é E eta é E. Epsilon é eta é E, ok? Então é importante fazer essa distinção. E olha que importante vocês também notarem que o eta aqui parece um N, mas não é um N, ok? É um eta. E a palavra que nós temos aqui é a palavra remera. Remera seria dia, ok? Dia. Então nós temos agora duas vogais E. Uma epsilon que identifica e o eta que é identificado como E. Nós temos aqui também a letra θ. Θ. Alguns chamam de teta, mas esse símbolo ele é aspirado na língua. É como o TH de thing no inglês, ou those. Vejam que ele não é um som duro, ele é um som aspirado. Mas vocês podem pronunciar como o T, não tem problema. Então fica θ ou teta, não tem problema. Daí a palavra teos seria theos, mas podemos ler também como teos. Está aqui a letra θ com o epsilon, com o ômicron e com o sigma. Então seria theos, Deus, ok? Deus, letra θ. Nós temos a próxima letra, que é uma vogal, que é o iota, a letra I, equivalente à letra I na língua portuguesa, o iota. Nós temos aqui a palavra hieron. Hieron é templo. Hieron. Então, nós temos uma vogal, que é a vogal I, que é o iota. A próxima letra é a letra kappa. Esse tem som duro, como se fosse um C, mas é um K. Ele é equivalente ao K na língua portuguesa. Nós temos a palavra aqui, Kyrios. A palavra Kyrios significa Senhor. Senhor. Aí é o termo utilizado muito para Jesus Cristo como Senhor. A letra kappa e a palavra Kyrios. A próxima letra do alfabeto é a letra lambda, que tem o som de L na língua portuguesa. Lambda. E a palavra que nós temos aqui é a palavra logos. Lambda, ômicron, gama, ômicron e sigma final. Logos é palavra. A outra letra do alfabeto é a letra Mi. Isso, tem que fazer o biquinho mesmo. Mi. Que é o equivalente à letra M na língua portuguesa. Tá? Então, nós temos aqui Mi. Importante lembrar que ela é parecida com a letra U. Estão vendo aqui, pessoal? Mas essa perninha aqui, ela passa para baixo da linha e não se pode confundir o Mi com o U. Ok? Então, atente-se a essa letra, que ela é importante. E a palavra que nós temos aqui é matetes, que seria discípulo. A outra letra que nós temos aqui do alfabeto é a letra Ni. Ni. Isso, tem que fazer o biquinho também, assim como fez com Mi. Ni. Lembrando que, olha só, a letra Ni minúscula. Ela parece um V, mas não é um V, é um N. N. Então, não confunda o Ni com o V. Esse daqui tem som de N. A palavra que nós temos aqui é a palavra nomos. Ni, ômicron, mi, ômicron, sigma final. Nomos
seria lei. A próxima letra do alfabeto é a letra Xi. Xi é quase o X do táxi. Ela pode ser transliterada com CSI, mas ela tem o som de Xi. Então pode ser transliterada com o X. Vejam que ela parece o Y, não parece? Mas ele tem a perninha aqui embaixo e em algumas versões também tem uma perninha aqui na parte superior. Ok? Então a próxima letra seria a letra Xi. Então essa palavra que nós temos aqui ficaria xestes. Xestes, jarro ou cântaro. Nós temos o Xi, Epsilon, sigma, o tal, o eta e o sigma final. Depois nós temos a letra ômicron. Ômicron é uma vogal, ela é equivalente ao O na língua portuguesa. Então nós temos aqui a palavra rodós, rodós, caminho. Eu tenho o ômicron, o delta, o ômicron novamente e o sigma final. Rodós, caminho. Lembrando que nós falamos de zoe, é a mesma palavra que Jesus usa. Eu sou o rodós, o caminho, re-rodós. Eu sou a verdade, realetheia, e redzoe, que seria a vida. Okay? Então, ômicron, equivalente à letra O. O pi é o equivalente ao P. Tá vendo aqui, pessoal? Talvez alguns de vocês já tenham visto esse símbolo, porque ele é muito utilizado na matemática. É o pi, que é o 3,14, que é o cálculo, é a base para fazer o cálculo de circunferência. Tá? Então, vejam que ele parece aqui uma torre com um tracinho em cima, duas torres, mas ele tem som de P, ok? É a palavra pi. A palavra que nós temos aqui é pneuma. Pi, ni, epsilon, y, mi e alfa. Pneuma, espírito. A próxima letra é a letra Rho. Interessante lembrar que parece com um P. Mas aqui na parte inferior, essa perninha dele, ela desce para baixo da linha e ela não é o P, ela tem som de R. Então, algumas letras vocês precisam se atentar para não confundi-las com outras na língua portuguesa. Então, nós temos a letra Rho, que é a letra R, não é a letra P. E ela não pode ser lida como ro. Esse R tremido, ele sempre tem o som da garganta, ro. É como se fosse o RR no português, ro. Então, nós temos a palavra aqui, rabi. Rabi é mestre. Eu tenho ro, alfa, beta, e iota. A próxima letra é a letra sigma. Sigma, que tem som de S. Percebam que nós temos dois formatos aqui da letra sigma. Esse formato arredondado e o formato aqui mais longo. Tá vendo aqui, ó, no início e o sigma no final aqui, tá? Sigma final. Por que essa diferença? Professor, vai mudar o som? Não muda o som do sigma, ele tem som de S. E o sigma não tem som de Z no grego como na língua portuguesa. Então, nós temos o S que tem som de Z em casa. O S que tem som de Z em casamento. Isso não acontece no grego, tá? O sigma tem sempre som de S. Então, nós temos a palavra soter. Soter é salvador, tá? Então, nós temos aqui o sigma, ó. Sigma, ômicron, tal, eta e rho. Embaixo, nós temos a palavra stauros, que é cruz. Sigma, tal, alfa, y, rho, ômicron e sigma. Professor, quando que eu uso a forma arredondada e quando que eu uso a forma mais esticadinha? O sigma mais esticadinho, aberto, ele é usado apenas no final da palavra. Quando a palavra termina com sigma, eu tenho que usar essa outra versão aqui de baixo, que é chamado de sigma final. Sigma final. Consequentemente, o outro sigma arredondado é utilizado no início de palavras ou quando esse sigma estiver no meio de uma palavra.
Então, se ele estiver no meio de uma palavra, ele é usado de forma arredondada. E se ele é utilizado no final de uma palavra, ele é utilizado de forma mais esticadinha. Esse outro formato aqui é aberto, ok? Então, essa é a diferença. Sigma no início e no meio de uma palavra, sigma fechado, arredondado, e o outro sempre no final de uma palavra. A próxima letra do alfabeto é a letra tau, que tem o som de T. A palavra que nós temos aqui diante de nós é a palavra tecton. Tecton significa carpinteiro, tá? Então eu tenho o tau, epsilon, kappa, o tau novamente, o ômega e o ni. A próxima letra do alfabeto é a letra Y. Y, ela tem uma trema e tem que ser lida e pronunciada com o biquinho assim, por isso que ela é transliterada com o Y, mas sempre lembrando que não é Y, é Y, tá? Esse Y quase com som de Y. A palavra que nós temos aqui é a palavra ruios. Então eu tenho Y, iota, ômicron, sigma, ruios seria filho. Então Y seria mais uma vogal. A próxima letra do alfabeto é a letra Fi. Fi, que tem o som de F, como em fos. Fos significa luz ou lâmpada ou fósforo. Daí vem a palavra fósforo, tá? Fósforo. Então, a letra Fi significa, tem o som de F, como em luz ou lâmpada no grego. Bem, nós temos aqui também a letra Ri. Ri. Vejam que ela é pronunciada na garganta, pessoal. Não é uma letra, não é o CH como em chuchu ou como em chiclete. Não, ela tem som de Ri na garganta, tá? Ela é transliterada com CH, mas ela tem um som de duro aspirado na garganta. Daí a ideia dessa palavra que nós chamamos de Christos ou Cristo. O correto seria chamar pela pronúncia Christos. Seria uma pronúncia muito puxada, né? Parece russo ou qualquer outra expressão assim mais puxada, mas pode ser lido como um X duro também. Mas só quando estiver no início de uma palavra e tiver, por exemplo, a letra R, o Ro. Mas geralmente se lê como guturalmente na garganta. A próxima letra é a letra Psi, talvez é a letra mais conhecida, porque ela é utilizada pela psicologia, né? A letra Psi. Aqui a palavra que nós temos é a palavra psique, ou psique, que seria alma, tá? Então a letra Psi, ela é traduzida, transliterada também com PS. E por fim, nós temos a letra ômega, que seria o O, tá? Então eu tenho a palavra aqui hora, seria hora, e ela começa com ômega. Lembrando que nós temos a diferença então da língua grega para a língua portuguesa no que diz respeito às vogais. Então eu tenho a vogal ômicron, que é O, ômega, que é O, epsilon, que é E eta, que é E. Interessante, né? Então, atentem-se a isso. Essa é a última letra do alfabeto. Por isso que lá no Apocalipse, quando ele quer falar de Jesus como sendo o princípio e o fim, ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Aí a ideia do alfabeto começa com o alfa e termina com o ômega, ok? Então, algumas observações sobre o alfabeto grego. Bem, no período do grego koiné, o alfabeto tinha 24 letras, incluindo vogais e consoantes. Okay? Então, entre as vogais e consoantes, 24 letras no alfabeto. Por que no período koiné? Porque nós não sabemos se depois disso haviam outras letras e elas se perderam, tá? Então é importante ressaltar que nesse período nós tínhamos 24 letras, contando vogais e consoantes. A pronúncia exata do grego também se perdeu ao longo da história. Essa pronúncia que estamos fazendo agora é a pronúncia que foi utilizada por Erasmo de Roterdã
ficou conhecida como pronúncia científica do grego ou pronúncia erasmiana. Tá? Então é importante ressaltar que a pronúncia que nós temos hoje do grego koiné é uma pronúncia aproximada, não uma pronúncia como exatamente ela era. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou só reforçar algumas informações. As letras sigma no início e sigma final possuem o mesmo som e são pronunciadas da mesma forma. Contudo, a forma sigma aparece no início e no meio de uma palavra, enquanto a forma mais aberta aparece apenas no fim de uma palavra, como aqui o exemplo. Eu tenho as palavras Israel, Sofia e Nuktos. Então, em Israel e Sofia, eu tenho o sigma no meio de uma palavra e o Sofia no início de uma palavra. E em Nuktos, eu tenho o sigma final. Okay? Então, essa diferença importante que vocês precisam notar. Quando usar o sigma no meio de uma palavra ou o sigma no fim de uma palavra. Tá bom? Bem, nós temos também a letra Fi. As letras Fi pode aparecer no alfabeto da seguinte forma: da forma fechada, como nós temos aqui, e da forma aberta. Assim como o θ também. Ele pode aparecer fechado ou pode aparecer aberto. Não há mudança na pronúncia. Ok, pessoal? Não muda a pronúncia. Muda só apenas o caractere que em alguns trechos da Bíblia grega, eles fizeram essas alterações, essas variações. Mas não muda em nada na pronúncia. Então, nós temos aqui o exemplo. A palavra adelphos, que seria irmão. Philos, que seria amigo. Aletheia, que seria verdade. E theos, que seria Deus. Todos eles são lidos como pronunciados. Nós temos também as letras psi, θ, fi e ri, que são transliteradas por um som composto de duas letras. Então, psi nós temos o PS, o θ, TH, o fi, o PH, mas pode ser transliterado como F também, tá? O PH, porque tem uma questão ligada à língua inglesa. Ao ri, seria o CH, mas nunca um CH como em chuchu, tá bom, pessoal? É um CH aspirado na garganta, lembrem-se disso. Existem algumas letras que podem ser confundidas com a grafia em português. São elas o ETA com o NI, o ETA com o N, o NI com o V, o RO com o P e o RI com o X e o ômega com o W. Tá? Então, lembre-se, é importante vocês se atentarem para isso. Tá? Existem letras que podem confundir, existem letras que podem dificultar no processo de compreensão, então essas letras vocês precisam se atentar. Nessas letras vocês precisam estar atentos, porque elas podem confundir com os caracteres, com os símbolos da língua portuguesa, certo? Importante, no grego koiné existem 7 vogais. Na língua portuguesa nós temos A, E, I, O, U, 5. No grego nós temos 7. Por quê? As vogais longas, eta e ômega, são variações das vogais breves, épsilon e ômicron. Ou seja, quando eu tenho a vogal eta, eu tenho o som de E. Quando eu tenho a vogal ômega, eu tenho o som de O. Quando eu tenho a vogal E, eu tenho o som de épsilon, eu tenho a vogal de som de E. Quando eu tenho a vogal ômicron, eu tenho o som de O. Ok? E as letras alfa, iota e y podem ser usadas sempre como breves e longas também. O gama, no grego, não possui o som de G como em Geraldo, como eu disse anteriormente. Ok? Ele sempre tem o som de gato, de G. O som duro, como em gato, galera, gol, etc. Além desse som duro de gama, a letra gama pode receber o som de N. Esse é um detalhe importante, pessoal. Isso acontece quando ela precede as letras gama, kappa, ri e xi. Vamos aos exemplos. Nós temos aqui a palavra agós, que poderia ser lida com agós, mas como eu tenho 2 gamas aqui, um depois do outro,
o primeiro gama se transforma em N. Então, na transliteração, eu tenho angós, cesto para peixes. Nós temos a palavra encrateia. Ela deveria ser lida egcrateia. Mas como esse gama precede um capa, eu leio como encrateia ou autocontrole. A palavra quencreia seria lido como gecreia. Só que como esse gama está antes do ri, eu posso fazer a leitura também aqui como sencreia ou quencreia, ok? Então, quando o gama estiver antes de um gama, capa e um outro ri, ele tem sempre o som de N, ok? Bem, é importante nós falarmos também da transliteração das letras gregas. Como funciona a transliteração? A transliteração é a simples substituição dos símbolos gregos para os símbolos, as letras, no seu respectivo idioma. Então, eu tenho lá a palavra aletheia, com símbolos gregos. Como que eu pronuncio isso? Primeiro, para ajudar na pronúncia, eu translitero, eu transformo os símbolos em grego em símbolos da língua portuguesa. Esse exercício não ajuda só na pronúncia, mas ajuda também na memorização das letras do alfabeto. Então, quanto mais eu faço transliteração, mais eu consigo decorar e memorizar o alfabeto. Então, vamos lá aos exemplos. Aqui nós temos um exemplo claro e que ajuda vocês a compreenderem o processo de transliteração das letras gregas. Então, nós temos aqui a palavra angelos. Eu tenho a letra alfa, gama, gama novamente, epsilon, lambda, ômicron e sigma. Aqui, o alfa é equivalente ao A na língua portuguesa, então eu só substituo. O gama, ele tem o som de G, mas como ele precede um outro G, ele tem som de N. Aqui também o outro gama. O epsilon tem som de E. O lambda tem som de L. Ômicron tem som de O. E sigma tem som de S. Ou seja, eu tenho aqui a palavra angelos. Angelos. A mesma coisa aqui na palavra de baixo, a palavra âncoras. Eu tenho o alfa, eu tenho o gama, eu tenho o kappa. Esse gama seria G, mas como ele precede um K, ele se transforma em N. Y, Rho, alfa e o sigma. Tá? Então, esse processo de transliteração das palavras ajuda bastante vocês no processo de memorização das letras, ok? Então, sempre façam esse exercício. Quando você pegar uma letra, uma palavra grega, faça a transliteração. Tente fazer a substituição do símbolo grego para o símbolo em português e isso vai ajudar e muito na memorização. Os ditongos, sílabas e também acentos, que nós vamos ver agora. Um ditongo, assim como na língua portuguesa, é a junção de duas vogais que produzem apenas um som. No grego koiné, ao total, nós temos 8 ditongos. Por que 8 ditongos só? Porque a segunda vogal do ditongo ou é iota ou é y. Se não for um iota ou for um y, ele não pode ser considerado como um ditongo. Tá? Na língua portuguesa, ditongo é simplesmente pelo fato de eu ter duas vogais juntos, é um ditongo. 3 vogais juntos, tritongo. No grego, não. No grego, para ser considerado um ditongo, a segunda vogal tem que ser iota ou y. Então, vamos lá aos exemplos. Tá? Vamos supor que eu tenho lá uma palavra que aparece alfa e iota. É um ditongo, porque o iota é a minha segunda letra. Alfa e y também é um ditongo. Alfa e ômega já não é um ditongo, porque o ômega não pode ser a minha segunda vogal do ditongo. Entende? Então, diante desse sentido, nós já temos aí uma regra importante sobre os ditongos. Nós temos também o que nós chamamos de iota subscrito e iota adscrito. O que seria isso? O iota subscrito é composto de uma vogal e um pequeno iota
que deve ser escrito debaixo da vogal quando um iota vem depois de uma vogal longa. Quais são as vogais longas? Alfa, eta e ômega. Geralmente é a última letra numa palavra, como por exemplo, nós vamos mostrar a seguir. Aqui, nós temos o iota subscrito e adscrito, que eles são colocados abaixo das letras. Quando esse iota subscrito e iota adscrito, ele é colocado abaixo de uma vogal que inicia uma palavra e ela for maiúscula, ela não pode ser colocada debaixo da letra, ela tem que ser colocada ao lado da letra, ok? Então, eu tenho aqui o alfa ao lado, o iota, o eta ao lado, o iota e o ômega ao lado do iota. Vejam que as três letras são maiúsculas e o iota é colocado ao lado e não abaixo. Nós temos também os acentos, pessoal. O que seriam os acentos? As palavras gregas recebem acentos com a finalidade de indicar a sílaba tônica das palavras, assim como no português também enfatiza a ênfase sobre a sílaba. Contudo, na língua portuguesa, certos sinais alteram a pronúncia da letra. Então, por exemplo, eu tenho a letra café, ou a palavra café, desculpe. Eu tenho um acento agudo no E. Se eu não tivesse nenhum acento agudo no E, ficaria café, certo? Mas como eu tenho acento agudo, fica café. No grego isso não acontece. O acento não muda a pronúncia da letra, principalmente da vogal. Ele apenas evidencia a sílaba tônica, a sílaba que tem que ser enfatizada. Por quê? Porque no grego nós já temos as vogais específicas para isso, os caracteres. Então, épsilon é E, eta é E. Ômicron é O, ômega é O. Se eu colocar um acento circunflexo no épsilon, ele continuará sendo épsilon. Continuará sendo E. Ele só terá um destaque na pronúncia no que nós chamamos das sílabas da palavra, ok? Então, nós temos três tipos de acento, o agudo, o grave e o circunflexo. Professor, por que no circunflexo nós temos três formas? É porque essas três formas aparecem na Bíblia grega. Só que é a mesma coisa, tá bom? Então, você pode encontrar esse circunflexo redondinho, esse tio e também esse mais arredondado, mas ambos se referem ao que nós chamamos de acento circunflexo. Bem, toda palavra que começa com uma vogal ou um ditongo leva um sinal chamado aspiração. Ou seja, nós temos uma regra básica no grego. Existem palavras que começam com vogais. Essas palavras que começam com vogais, elas têm que, consequentemente, trazer uma aspiração, ok? Essa aspiração é fundamental para entender e para pronunciar essa palavra. Então, nós temos dois tipos de aspiração no grego. Aspiração forte e aspiração branda. A aspiração forte indica que a palavra deve ser pronunciada com um som parecido com o H do inglês. Então, H em house, ou alemão Richter. Então, esse H é aspirado. Então, todas as vezes que uma palavra começa com vogal e ela tem uma aspiração forte, essa aspiração tem que aparecer. Então, por exemplo, eu tenho a palavra ágape. Eu não tenho uma aspiração forte, uma aspiração branda. Quando essa aspiração for forte, eu tenho que aspirar na garganta. Vejam que a aspiração forte ela é identificada por esse símbolo aqui, que é o que nós chamamos de aspas, ou aspas, uma única aspas, da esquerda para a direita. E o que nós chamamos de aspiração branda é o mesmo sinal da direita para a esquerda. Então, a palavra indica que ela deve ser lida, aspirada, e também na transliteração, o H deve ser colocado no final ou no início dessa palavra. Então, nós temos aqui o exemplo. Está vendo que essa palavra começa com uma vogal, eta? Então, ela tem que ter uma aspiração. Está vendo a aspiração aqui? Essa aspiração é branda. Tá?
Então, aqui nós temos a palavra remera. A próxima aspiração é a palavra rieram. Tá vendo aqui? Eu tenho um iota, um épsilon, um rho, um ômicron e um ni. Aqui a aspiração forte, eu coloco o H e translitero o I para rieram, templo. A aspiração branda não interfere na pronúncia da palavra e não acrescenta nenhuma letra na transliteração, mas aparece porque a palavra começa com uma vogal ou ditongo. Então, eu tenho aqui a palavra apóstolos, ou a palavra agape, que tem que aparecer com aspiração. Quando uma palavra começa com um ditongo, a aspiração deve ser colocada acima da segunda vogal do ditongo. Então, eu tenho aqui, ó, o ditongo Y e o iota, alfa e o iota. Então, a aspiração, ao invés de ser colocada no Y, eu coloco a aspiração na segunda vogal, que seria aqui no iota. Da mesma forma que na palavra rainos, que é louvor, eu coloco a minha aspiração na segunda vogal, que é no iota. Então, essa é uma regra importantíssima que vocês precisam saber. Professor, por que coloca então isso? Se não vai mudar em nada a palavra, por que eu tenho que colocar? Boa pergunta. É regra. Bom, regra gramatical. Nós não sabemos exatamente quando essa regra surgiu, por que surgiu, mas é uma regra gramatical que tem que ser seguida e tem que ser anexada aí também, certo? Então, quando a palavra começa com a letra maiúscula, a aspiração é escrita antes da vogal. Então, eu tenho aqui a aspiração, ó, antes do alfa maiúsculo, que é a palavra Abraão, e também Elias. Tá? Então, sempre na letra maiúscula ela é colocada antes e não em cima. Quando uma palavra começa com a vogal Y e com a consoante Rho, sempre leva a aspiração áspera. É importante ressaltar que a única exceção à regra acerca das vogais é a letra Rho, porque a letra Rho não é uma vogal, lembrando da regra lá atrás, que a aspiração é colocada apenas em palavras que começam com vogal, mas na letra Rho, ela é colocada também. Acredito que é para reforçar a necessidade da fala na garganta. Então, eu tenho a palavra rupomoné, paciência, e a palavra rabi, que aparece também a aspiração. Bem, em grego, nós temos os sinais de pontuação, que são 4. Ponto final, que é o equivalente ao ponto final no português. Então, ponto final no grego é o mesmo ponto final do português. A vírgula no grego é a mesma vírgula no português, certo? O ponto alto no grego equivale aos 2 pontos em português, ao ponto e vírgula ou ao ponto de exclamação. Ou seja, quando aparece no grego um ponto alto, ele pode ser 2 pontos, ponto e vírgula, ou ponto de exclamação. Professor, mas agora vai complicar a minha mente. Eu tenho um ponto que equivale a 3. Sim, como que eu vou identificar isso? Você vai identificar de acordo com o contexto. Então, o contexto vai dizer para você se é 2 pontos, ponto e vírgula, exclamação. Por exemplo, e disse Jesus, ponto alto, é 2 pontos. Salva-nos, Senhor, eu te peço, ponto alto, exclamação. Ele está exclamando. Tá? E o ponto e vírgula é quando ele vai dar o sentido à frase, essa frase continua, mas ele tem um ponto alto, seria ponto e vírgula, ok? Então, de acordo com o contexto, é que vai determinar qual tipo de sinal você vai usar. Nós temos o ponto e vírgula na língua grega, que equivale ao ponto de interrogação em português. Então, é importante ressaltar, pessoal, que o ponto final é igual e a vírgula também. Só que quando aparece ponto alto, eu tenho que me atentar, ligar minhas anteninhas. E quando aparece ponto e vírgula também no grego, ele pode ser e é equivalente ao ponto de interrogação. Então, nós temos aqui, ó, um quadro com as pontuações, certo? Então, nós temos representando o quadro de equivalências. No grego, nós temos o ponto, que é o equivalente ao ponto em português, a vírgula, que é equivalente à vírgula no português,
O ponto alto, que é equivalente aos 2 pontos, ponto e vírgula e também exclamação. O ponto e vírgula, que é equivalente ao ponto de interrogação. Okay? Então, diante disso, nesse quadro, é um quadro que vocês também precisam decorar. Tá? Quadro que vocês precisam decorar. Porque quando vocês forem acessar o texto grego, essas pontuações vão aparecer, e elas aparecem constantemente. Então, de acordo com o contexto, que vocês vão determinar, né, que pontuação vocês vão transliterar para o português. Então, nós temos aqui um exercício, tá, rápido para a gente identificar os textos e também fazer uma transliteração breve. A gente vai fazer junto agora para a gente ir exercitando o olhar perceptivo para o grego. Lembrando que nós temos aquilo que nós falamos no início, na aula anterior, que é o aprendizado. Nós temos o aprendizado visual, o aprendizado audiovisual e o aprendizado motriz, ok? Então, esse tipo de aprendizado vão ajudar na compreensão aqui do grego. Então, primeiro, nós temos aqui, vamos identificar as letras, o iota subscrito e o iota descrito, os acentos, aspirações e as pontuações. Então, nós temos aqui a palavra en ekeinais, nós temos já uma aspiração branda, um epsilon maiúsculo e o ni. En ekeinais, nós temos aqui o epsilon, aspiração branda, porque ela começa com uma vogal, o kappa, epsilon, um iota, um ni, um alfa, um iota e um sigma final. En ekeinais, tais remerais, tá? En ekeinais, tais remeras. Ou seja, nós temos aqui uma expressão muito importante de um texto do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 8, deixa eu só abrir aqui, Marcos capítulo 8, verso 1 e 2, para vocês entenderem o significado e o sentido também das palavras. Então, a próxima expressão é tais remeras. O tais, nós temos um tal, um alfa, um iota e um sigma final. Vejam que nós temos aqui um acento circunflexo. Esse acento circunflexo, ele não modifica a forma com que eu leio o iota, mas apenas expressa a sílaba tônica da minha palavra, ok? E remeras, esse é importante porque aqui em remeras nós temos uma aspiração forte. Então, na transliteração, eu tenho que colocar o H. Então, em tais remeras, eta, mi, epsilon, acento agudo, rho, alfa, iota e sigma. Então, en ekeinais significa naqueles, ou em aqueles. De certa forma, poderíamos traduzir como naqueles. Tais remeras seria os dias. Então, seria naqueles dias. Tá? Em aqueles dias. Seguindo. Pampolum, orlu, ontos. Pampolu, ontu, orlós. Pampolu, eu tenho o pi, o alfa, o mi, o lambda. Também eu tenho o ômicron, o lambda, ômicron e o y também, aqui. E um acento agudo no ômicron. Tenho também a expressão orlu. Orlu. Eu tenho um ômicron, um acento, uma aspiração branda, um acento agudo, um ri, um lambda, um ômicron e um y. Orlu seria multidão, tá? Naqueles dias, tendo uma grande multidão, porque a palavra ontos, aqui, ontos, significa existir, vem de ontologia. Então, ômicron tal, ômicron sigma, ontos,
Então, naqueles dias, uma grande multidão existindo, kai me erronton ti fagossim. Então, kai, e, me, mi e eta significa e não, erronton, tendo, ti, fagossim. Esse ti, fagossim significaria ter o que comer, não tendo o que comer. A palavra proscalessamenos. Proscalessamenos, está aqui, ó, depois da vírgula. Nós temos o pi, o rho, o ômicron, o sigma, o kappa, o alfa, o lambda, epsilon, sigma, alfa, mi, epsilon, ni, ômicron, sigma. Então, convocando Jesus, ó, proscalessamenos, rho, Jesus, tá vendo aqui, ó, tem uma aspiração branda, um iota, um eta, o sigma, ômicron, y, sigma, convocando Jesus, tus matetas significa os seus discípulos, discípulos dele, autu, então autu é dele, legei autos, lambda, epsilon, gama, epsilon, iota, legei, ele diz, autóis, a eles, alfa, y. Vejam aqui que no autóis, nós temos a aspiração branda que está no y por causa da regra gramatical de que a aspiração branda sempre vai na segunda vogal. Autóis, agora o versículo 2. Splanknizomai, epiton orlon. Esse splanknizomai é tenho compaixão. Então, Jesus está dizendo sigma, pi, lambda, alfa, gama, ri, ni, iota, zeta, ômicron, mi, alfa, iota. Tenho compaixão. Epi seria a cerca, ou da tom orlon. Orlon no grego é multidão. Tá? Então, eu tenho compaixão da multidão. Veja o ponto alto aqui. O ponto alto é exclamação. Interessante, né? Então, não é ponto e vírgula ou 2 pontos. Ele diz, eu tenho compaixão dessa multidão. Exclamação. Roti, rede, remerai, 3 prosmenussimoi. O roti significa que. Aqui eu tenho um ômicron com aspiração forte e um acento agudo, o tal iota, aspiração branda, um acento, um eta, o delta e o eta, esse rede seria já. Pois já remerai dias, tá vendo aqui ó, a mesma palavra remeras, aqui ó, remera, porque 3 dias, 3 seria 3 mesmo, 3 dias, prosmenussim mi, ou seja, eles já estão comigo 3 dias, permanecem, prosmenussim, permanecem junto a mim, 3 dias, aí cai o ecussim ti fagossim. E não, aqui o cai, uk, ômicron, y, kappa, eu tenho aspiração branda em cima do y, porque por causa da regra gramatical, errussim ti fagossim. Eles não têm o que possam comer. Esse daqui é o texto os versículos 1 e 2 da multiplicação dos pães, só para vocês terem aqui um contato visual com o grego e também identificar. Vocês podem fazer esse exercício em casa, tá bom? Então, vocês podem copiar esse texto. Então, vou deixar um exercício para vocês já. Copiem esse texto, tá? Várias vezes. 5 vezes, o mesmo texto, os 2 versículos. Do jeito que está aí na telinha. E depois você tente identificar as letras do alfabeto, pronunciar em voz alta. Depois, identifique os acentos, as aspirações e também as pontuações, ok? Isso vai ajudar no processo de memorização do grego, ok? Então, só para finalizar aqui, nós falamos nessa aula sobre o alfabeto, então só lembrar, pessoal, o alfabeto
é a parte mais importante de agora, tá bom? Para vocês, decorar o alfabeto é fundamental para que vocês possam seguir no processo de aprendizagem do grego koiné. Sem esse processo, sem aprender o grego na sua profundidade e na memorização, claro que vocês podem copiar numa folha à parte, imprimir, ter aí cada letra do alfabeto para vocês verificarem, conferirem, mas o objetivo é decorar. Quando vocês decorarem o alfabeto, vocês estarão aptos para seguir em frente, e façam essa questão com muita tranquilidade e calma, tá bom? Procurem ver o alfabeto cotidianamente, todos os dias, e aquelas letras que você já identifica, pronto, se já está memorizado, vai para as outras. Foque naquelas letras que são mais difíceis para você de memorizar e tente memorizar elas. Aquelas que você já memorizou, aquelas que você já consegue identificar a olho nu, olhei e fala, não, isso aqui é um iota, esse é um ômicron, esse é um lambda, esse é um epsilon, esse é um delta. Bem, esse daqui eu não sei qual que é, então é nessa que você deve investir. Nessa outra também eu não consegui identificar ainda, então é nessas que você deve investir. Ok? E falamos também de algumas questões ligadas às pontuações, que são fundamentais para a compreensão do grego koiné. O meu desejo a vocês é que vocês tenham bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula. Um forte abraço.